Módulo 3. Derivadas. Máximos e mínimos locais de uma função polinomial. Esboce o gráfico da função f de x igual a x² menos 2x². Nós podemos começar a fazer o gráfico usando uma simples tabela, como esta. Vamos atribuir aos valores menos 1, 0, 1 e 2 para a variável x. E o f de x nós encontramos menos 1, 0, menos 1, 8. Estes valores são calculados assim. O f de x é x² menos 2x². Então, quando eu quero achar o f de menos 1, eu tenho que fazer menos 1 à quarta menos 2 vezes menos 1 ao quadrado. Menos 1 à quarta, 1. Menos 1 ao quadrado, 1 vezes menos 2, menos 2. 1 menos 2, menos 1. Então, esse valor menos 1 nós anotamos aqui. Agora, vamos marcar estes valores do plano cartesiano. Então, menos 1, 0, 0, 1 menos 1, 2, 8. Nota, temos apenas 4 pontos. Como ficará o gráfico dessa função? Se nós atribuirmos mais um valor a x, por exemplo, o menos 2, qual vai ser o f de x? Então, menos 2 à quarta dá 16, menos 2 ao quadrado, 4, vezes 2, 8, 16 menos 8, 8. Então, nós podemos marcar mais um ponto. Para o x igual a menos 2, o y vale 8. E aí, nós temos uma ideia do gráfico. Agora, é esse mesmo gráfico dessa função? Eu preciso colocar mais pontos nesse gráfico? Como eu posso fazer isso? Muitas vezes, se nós conhecermos alguns pontos especiais, que nós chamamos de pontos críticos, nos permitem construir uma tabela melhor, que possa nos dar uma ideia do gráfico com menos pontos. Percebam que, se eu tivesse usado apenas esses 4 pontos, como normalmente os alunos fazem, eu poderia ter traçado aqui um outro tipo de gráfico, um gráfico assim. Então, é sempre importante, para a gente não perder muito tempo fazendo com tabelas muito longas, nós orientarmos melhor o nosso gráfico. Para isso, usamos as ideias dos pontos de máximo e mínimo. Então, veja, essa definição. Seja C um número que pertence ao domínio da função E. Então, o f de C é um máximo local se existe um intervalo aberto AB, que contém C, tal que o f de x é menor ou igual que f de C para todo x pertencente a AB. E o f de C é um mínimo local se existe um intervalo AB, que contém C, tal que o f de x é maior ou igual que o f de C para todo x pertencente a AB. Em outras palavras, se quando nós olharmos o gráfico, se o f de C for o ponto mais alto do gráfico, ele será o máximo local. Se ele for o ponto mais baixo, pelo menos em um determinado intervalo, ele será um mínimo local. O teorema de Fermat nos diz: se uma função f tem um extremo local em um número c pertencente a um intervalo aberto i, é um extremo local, ou máximo ou mínimo. Então, ou o f' de c é igual a 0, ou o f' de c não existe. Então, nós podemos traçar um gráfico partindo desta observação. Vejamos então o mesmo exemplo. Eu quero determinar os máximos e mínimos locais dessa função. A derivada é 4x² menos 4x. Achar os pontos críticos significa determinar aqueles valores em que a derivada vale 0 ou não existe. Então, quando nós igualamos 4x³ menos 4x a 0, nós temos esta equação. Podemos pôr o 4x em evidência, vai ficar 4x que multiplica x² menos 1. Isso igual a 0. Como nós temos um produto de números reais que vale 0, então, ou o 4x é igual a 0, ou o x² menos 1 é igual a 0. 4x igual a 0 vai nos dar x igual a 0, x² menos 1 igual a 0 vai nos dar x igual a mais ou menos 1. Estes são as abscissas dos pontos críticos, menos 1, 0 e 1. Como é que eu vou descobrir, então, se esses valores são realmente máximos ou mínimos locais ou não são nada? Então, vejam, quando eu calculo as imagens desses pontos, para o x igual a menos 1, o f de x vale menos 1. Para o x igual a 0, o y vale 0. Para o x igual a 1,
o y vale menos 1. Então, nós temos a seguinte consideração. O ponto 0, 0, este aqui, né, para o x igual a 0, o y deu 0, é um ponto de máximo local. Como é que eu sei disso? Veja, comparando o menos 1, o 0 e o menos 1, o 0 é o maior dos três números. Então, em termos de plano cartesiano, ele está mais alto, no valor de y maior. E os outros dois pontos são pontos de mínimo local. Nós temos este resultado. Se uma função f é contínua no intervalo fechado AB e diferenciável no intervalo aberto, então nós temos que a derivada é positiva para todo x no intervalo AB, então a função é crescente no intervalo fechado. Se a derivada for negativa para todo x em um determinado intervalo aberto AB, então a função é decrescente nesse intervalo AB. O sinal da segunda derivada determina a concavidade da função no ponto. Em todo intervalo do domínio em que o sinal da segunda derivada é positivo, a função nesse intervalo é côncava para cima. Ou seja, para o intervalo I em que o f de duas linhas de x é maior que zero, a função é côncava para cima. E no intervalo em que o sinal da segunda derivada é negativo, a função é côncava para baixo. Esses resultados estão no material que você estudou. No ponto de inflexão, então, a abscissa crítica x igual a c é a abscissa de um ponto de inflexão em um intervalo AB que contém c, se a função for contínua em x e c mudar de concavidade nos intervalos AC e CB. Então, aqui nós temos duas condições para termos um ponto de inflexão. Esse ponto de inflexão é aquele ponto onde o gráfico muda de concavidade. Primeiro, a função tem que ser contínua em x e depois ela tem que mudar de concavidade nesses intervalos. Ou seja, para eu ter um ponto de inflexão, temos duas condições a analisar. Primeiro, a função tem que ser contínua nesse ponto e segundo, a derivada tem que mudar de sinal. No material, nós temos essa ideia de como construir o gráfico. Então, identificar o domínio da função, determinar as derivadas, pontos críticos, pontos de inflexão. Vamos ver como é que nós fazemos isso neste caso. Queremos esboçar o gráfico da função f de x igual a x à quarta menos 2x ao quadrado. Sabemos que o domínio dessa função é o conjunto dos números reais. Queremos achar os pontos críticos, seguindo os procedimentos indicados para a elaboração do gráfico. Nós já fizemos, pontos críticos são aqueles em que a derivada primeira é zero ou não existe. A derivada primeira, 4x ao cubo menos 4x, quando igualamos a zero, já fizemos essa conta antes, encontramos as abscissas dos pontos críticos, menos 1, 0 e 1. O que eu preciso saber, então, se eu tenho um ponto de máximo ou mínimo, se a função é crescente ou decrescente? Eu tenho que analisar o sinal da derivada. Então, nós fazemos isso como? Admitimos que esta linha representa o eixo x. E vamos analisar, então, qual é o sinal da derivada primeira. Sobre esta linha, vamos marcar os pontos menos 1, 0 e 1. Veja, quando marcamos sobre a reta numérica as três abscissas dos pontos críticos, nós dividimos a reta numérica em 4 partes. Os números menores que menos 1, entre menos 1 e 0, entre 0 e 1 e maior. Para cada um desses intervalos, para nós analisarmos o sinal da derivada, nós temos que tomar um número deste intervalo e verificar o sinal da derivada. Ou seja, pegamos um número, substituímos na derivada e observamos qual é o sinal do resultado. Por exemplo, aqui, para os números menores que menos 1, podemos pegar o menos 2. Você pode escolher outro. Quando nós substituímos na derivada da função, nós vamos ter 4 vezes menos 2 ao cubo, menos 4 vezes menos 2, igual a menos 24. É este sinal que nós vamos considerar aqui para todos os números menores que menos 1. Entre menos 1 e 0, vamos tomar o menos meio. Substituindo na derivada, encontramos 1,5 positivo. Então, como o menos meio está dentro deste intervalo, aqui vamos considerar a derivada positiva. Entre 0 e 1 agora, podemos pegar o meio. 4 vezes meio ao cubo,
menos 4 vezes meio, dá menos 1,5. Isto significa que entre 0 e 1 a derivada é negativa. Para os números maiores que 1, por exemplo, 2 mais 24. Você pode tomar outros números diferentes deste. Independente do número que você tomar, os sinais deverão ser estes mesmo. Então, o resultado vai mudar, mas o sinal continua sendo o mesmo. E o que isso nos diz, então, sobre a nossa função? Veja, vamos voltar a este resultado. Se a derivada for positiva, no intervalo aberto, então a função é crescente. Se a derivada for negativa, a função é decrescente. Veja, aqui analisamos o sinal da derivada, sinal do f' de x. Então, aqui foi negativo, positivo, negativo e positivo. De acordo com o resultado que acabamos de mostrar, onde a derivada é negativa, a função é decrescente. Então, essa função vai decrescer nesse intervalo, crescer, decrescer, crescer. Então, nós já temos, como toda função polinomial é contínua, então nós já temos uma ideia do gráfico desta função. Observe. Se a função decresceu e depois cresceu, aqui nós vamos ter um ponto de mínimo relativo. Aqui também, né? A função decresceu e depois cresceu, então na linha do 1 nós temos um ponto de mínimo relativo. Já aqui a função cresce e depois decresce, então aqui, quando x igual a 0, eu vou ter um ponto de máximo relativo, ou máximo local. Para nós acharmos o ponto de inflexão, então nós sabemos que o ponto de inflexão são aqueles pontos em que a derivada segunda vale 0. A derivada segunda, então, é a derivada da derivada primeira. 12x² menos 4. Quando igualamos a 0, nós encontramos x igual a mais ou menos raiz de 3 sobre 3. E o que fazemos com isso? Veja. Quando a derivada segunda for positiva, a função é côncava para cima. Se a derivada segunda for negativa, a função é côncava para baixo. Esse outro resultado diz que quando a função muda de concavidade, se a função for contínua, nós teremos aí um ponto de inflexão. Como colocar essas informações então no nosso caso? Vamos analisar o sinal agora da derivada segunda. Vejam. Mais ou menos raiz de 3 sobre 3, algo próximo de 0,6. Então, vamos considerar aqui menos raiz de 3 sobre 3, mais raiz de 3 sobre 3. Vejam que essas duas abscissas, que zeram a derivada segunda, dividiram essa reta em 3 partes. Então, vamos tomar em cada uma dessas partes um número. Como nós não sabemos exatamente quanto é raiz de 3 sobre 3, claro, você pode fazer essa conta. Aqui, nós precisamos, para analisar o sinal da derivada segunda, nós precisamos de algum número. Então, nós podemos pegar, por exemplo, o menos 1, que nós sabemos que menos raiz de 3 sobre 3 vai ser um número maior do que menos 1. Quando nós calculamos a derivada segunda no ponto menos 1, substituímos o menos 1 aqui na derivada segunda. 12 vezes menos 1 ao quadrado menos 4 vai dar mais 8. Entre menos raiz de 3 sobre 3 e mais raiz de 3 sobre 3, podemos pegar o zero, substituindo na derivada segunda, menos 4. Então, vamos usar o sinal de menos para a derivada segunda. Maior que raiz de 3 sobre 3, vamos pegar o número 1, mais 8. Então, o que isso nos diz? Derivada segunda positiva, a função é côncava para cima. Derivada segunda negativa, a função é côncava para baixo. Derivada segunda positiva, côncava para cima. A função é contínua, então nós juntamos essas 3 análises. Nós vamos ter alguma coisa neste sentido. Vejam, bem parecido com aquilo que a gente já observou aqui na derivada primeira. Esses pontos de inflexão, então, eles representam essa junção, até onde a concavidade está subindo e começa a se preparar para descer. Esses valores, então, são os pontos de inflexão que a gente chama. E agora? Então, nós podemos fazer o gráfico da função. Então, veja, temos aqui o menos 1, 0 e 1. Estes são os pontos críticos que nós encontramos anteriormente. O menos raiz de 3 sobre 3 e o mais raiz de 3 sobre 3, que são os pontos de inflexão. Então, vimos que este aqui é um ponto de mínimo relativo, este é um ponto de máximo relativo ou máximo local,
esse é um ponto de mínimo relativo ou mínimo local. Estes dois são pontos de inflexão. Então, nós marcamos essas informações no gráfico. Então, esse ponto de mínimo, menos 1 para x, menos 1 para y. 0, 0, um ponto de máximo local. 1, menos 1, um ponto de mínimo local. Pontos de inflexão. Então, vejam, nós sabemos mínimo, máximo e mínimo. Pontos de inflexão, raiz de 3 sobre 3 e menos 0,6. Ponto de inflexão. Veja, nós temos 3 pontos que, a princípio, eles estão formando um triângulo. Aí nós precisamos levar em conta que este é um ponto de mínimo, esse é a inflexão, esse é um ponto de máximo. Então, para fazer esse gráfico, nós deveríamos pensar assim. Tem uma parábola com a concavidade voltada para cima que vai até esse ponto de inflexão. Mais ou menos isso. Desse ponto de inflexão até este, passando pelo ponto de máximo, é como se nós tivéssemos uma parábola com a concavidade voltada para baixo. Depois, uma parábola com a concavidade voltada para cima, em que este é o ponto de mínimo, o ponto mais baixo. O nosso gráfico ainda não está bom porque nós pegamos apenas os pontos críticos. Determinar os zeros da função, são esses pontos onde o gráfico intercepta o eixo x, são importantes também, ou acrescentar outros valores à tabela. De toda forma, observe que o nosso gráfico ele ficou mais direcionado apenas com esses cálculos. E com o tempo, você consegue fazê-los mais rápido. O gráfico, então, é este. Veja, aqui estão os pontos críticos, né? Os pontos de mínimo local, ponto de máximo local, o ponto de inflexão, os zeros da função. Domínio dessa função, todos os reais. Conjunto imagem, então observe a projeção sobre o eixo y, conjunto imagem dessa função é um intervalo fechado de menos 1 a mais infinito. Vamos ver os resultados que nós analisamos em relação ao sinal da derivada primeira e a função cresce, sinal da derivada segunda e a função decresce, pontos críticos, graficamente. Veja. Aqui, a linha em azul representa o gráfico da função x² menos 2x². A linha em vermelho representa o gráfico da derivada, 4x³ menos 4x. Vamos observar, quando uma função está acima do eixo x, a gente diz que a função é positiva. Quando o gráfico da função está abaixo do eixo x, a gente diz que a função é negativa. Então, observe, neste intervalo aqui, a derivada ela está acima do eixo x. Olha o que acontece com a função. Veja, é uma parte em que a função está crescendo. Aqui também, veja, a partir desse valor, né, a derivada está acima do eixo x. Veja o que acontece com o gráfico da função. Ele está crescendo. Já neste intervalo aqui, a derivada está, veja, abaixo do eixo x. O eixo x é essa linha horizontal. Olha o que acontece com o gráfico da função. Ele está decrescendo. Aqui também. A linha vermelha, né, a derivada está abaixo do eixo x. Veja, o gráfico da função está decrescendo. Note que aqueles pontos em que a derivada vale zero são aqueles pontos em que nós temos um máximo ou mínimo da função. Derivada vale zero, quer dizer, os zeros da derivada. Agora, observe, essas linhas em laranja, elas representam as abscissas dos pontos de inflexão. Observe que, nesse caso, menos raiz de 3 é um ponto de inflexão da função, mas ele é um máximo da derivada. O raiz de 3 sobre 3 positiva. Ele é um ponto de inflexão, mas ele também representa um ponto de mínimo da derivada, um ponto de mínimo local. Faça você como exemplo, tomem algumas funções e analise o sinal da derivada para você poder observar o que diz o teste da derivada primeira. Como é que você sabe que é o máximo e o mínimo? Qual é a relação que tem entre a derivada ser positiva e a função ser crescente?